Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está lutando para voltar à marca dos 110 mil dólares, é isso mesmo, cada unidade do BTC nesse momento está cotada em 109.700 dólares americanos, com uma alta nessas últimas 24 horas de 0,6%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está conseguindo uma alta um pouco mais forte, uma alta de 2% ao longo desse último dia, com cada unidade conseguindo romper novamente os 2.800 dólares. Vale ressaltar que essa marca de 2.800 dólares é muito simbólica para o ETH, porque fazia mais de 15 semanas que o Ether não conseguia romper, que não conseguia atingir esse preço. Muita gente está bastante otimista com o Ether no curto, médio prazo agora. Inclusive, algumas pessoas já estão olhando novamente para a marca dos 3 mil dólares. E o Ether parece que realmente está conseguindo ganhar cada vez mais atenção. Seja através do varejo, onde a gente tem visto o volume de negociação do Ether crescer ao longo dessas últimas semanas, seja através dos institucionais ou dos investidores tradicionais nos ETFs de Ether Spot, que é algo que a gente vai abordar daqui a pouquinho aqui no Giro Bitcoin. De qualquer forma, ao longo do dia de hoje, pela manhã, dia 11 de junho pela manhã, a gente teve divulgado o CPI. CPI é o Índice do Preço ao Consumidor em inglês. Ou seja, é como se fosse uma das medições de inflação que os Estados Unidos têm. Subiu 0,1% em maio, só que foi menos do que o esperado pelo mercado, ou seja, a inflação avançou menos do que o mercado esperava que avançasse. Alguns analistas esperavam, por exemplo, 0,2% e subiu 0,1%. Em abril havia subido 0,2%. Não deixa de ser um bom sinal, não deixa de ser uma boa notícia, não só para o mercado cripto, mas para todo o mercado financeiro, porque afinal de contas, se a inflação se demonstrar sob controle, pode ser um indício, pode ser um prenúncio de uma redução da taxa de juros do Fed nas próximas reuniões. Então, essa notícia vai ajudar tanto o mercado cripto quanto o mercado financeiro tradicional. E além disso, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, publicou na sua rede social ao longo da manhã também desse dia 11 de junho que conseguiram chegar em um acordo comercial com a China, envolvendo tanto a questão das tarifas de importação de ambos os países, quanto a questão também de importação de terras raras, quanto também a questão de vistos de estudantes. Então, tudo entrou numa mesma negociação, tudo entrou no mesmo bolo e o Trump anunciou que chegou em um acordo com a China. Não foi divulgado ainda o acordo, mas isso, sem sombra de dúvida, é uma boa notícia para o mercado financeiro de uma forma geral. Porque, afinal de contas, China e Estados Unidos era, sem sombra de dúvida, o principal embate dessa trade war. As tarifas de importação chegaram a bater quase 200%. Então, sem sombra de dúvida, essa é uma boa notícia. E se a gente olhar o mercado americano, nesse momento, a gente vai ver que ele já está operando em leve alta. O mercado está aberto, está em negociação já faz cerca de 50 minutos, no momento de gravação desse episódio. E o S&P 500 já está numa alta de 0,2%. O Nasdaq está com uma alta de 0,1% aproximadamente e a Dow Jones numa alta aproximada de 0,15%. Então, todo o mercado financeiro está em alta de uma forma geral, os principais indicadores das bolsas dos Estados Unidos estão em alta, bem como também as principais criptomoedas também se encontram em alta ao longo dessas últimas 24 horas. E hoje a gente vai acompanhar de perto a performance dos ETFs. No dia de ontem, o ETF de Bitcoin Spot voltou a ter um inflow bastante considerável, um inflow de 3.898 BTC, liderado pela BlackRock. BlackRock comprou 3.055 unidades de Bitcoin e nesse momento a BlackRock tem mais de 665 mil BTC sob gestão. Foi o segundo dia consecutivo que a gente viu entrada no ETF de Bitcoin Spot, importante, e se o mercado continuar com essas boas notícias, com esses bons prognósticos no sentido do ambiente macroeconômico, muito provavelmente hoje a gente vai ver mais um inflow. Já o ETF de Ether Spot continuou tendo inflow. Mais um dia, o dia 10, foi um inflow de 46.656 ETH, o que em dólar americano deu 125 milhões de dólares. Já são 20 dias consecutivos de inflow, são 20 dias consecutivos de entrada, de compra de ETH por parte desses ETFs, o que é bastante simbólico. Para vocês terem uma ideia, se a gente somar todos os ETFs de Ether Spot, ele já tem
quase 11 bilhões de dólares sob gestão. É uma marca bastante significativa e o maior ETF já é, adivinha só, da BlackRock. É claro que se a gente somar os dois da Grayscale tem dois, ele fica ainda levemente à frente do da BlackRock. Ele fica com cerca de 4,5, 4,6 bilhões de dólares, enquanto o da BlackRock está com 4,2. Só que se a gente analisar cada um individualmente, porque a Grayscale tem dois, o da BlackRock já é o maior. E parece ser questão de tempo também para a BlackRock conseguir ultrapassar a Grayscale, inclusive nesse somatório de ETFs de Ether à vista. De qualquer forma, bastante interessante a gente ver essas entradas consecutivas no ETF de Ether, porque só está ajudando na recuperação do preço do segundo maior criptoativo do mercado, que recentemente estava perdendo por muito do Bitcoin, só que conseguiu fechar maio se valorizando perante o Bitcoin e agora, em junho, continua se valorizando perante o Bitcoin. Então vamos acompanhar de perto essa performance e naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, agora falando do Brasil, o projeto de lei que versa sobre a criação de uma reserva estratégica nacional de Bitcoin ganhou um novo capítulo. O relator do projeto de lei, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, emitiu um parecer favorável para a criação justamente dessa reserva de Bitcoin. Vale ressaltar que tanto o relator do projeto quanto o autor, que é o deputado federal Eros Biondini, do PL, do Partido Liberal de Minas Gerais, integram a Frente Parlamentar de Livre Mercado. Segundo o relator, a alocação de uma fração controlada das reservas em criptoativos como Bitcoin pode funcionar como instrumento de diversificação de portfólio, reduzindo a exposição exclusiva a moedas fiduciárias sujeitas a choques geopolíticos ou políticas monetárias internacionais. Desse modo, como eu falei, o relator indicou pela aprovação do projeto. De qualquer forma, a gente sabe que ainda tem um longo caminho pela frente. Foi apenas, entre aspas, o parecer do relator, um parecer favorável, mas era algo já esperado. Afinal de contas, como eu falei, ambos integram a mesma frente parlamentar. E pela proposta, essa reserva estratégica de Bitcoin seria limitada até 5% das reservas internacionais brasileiras, sendo a aquisição feita de forma planejada e gradual. Eu, sinceramente, duvido muito que esse projeto seja aprovado, mas, de qualquer maneira, é bem interessante a gente ver essa discussão acontecendo na Câmara dos Deputados e é muito interessante a gente já ver alguns parlamentares, alguns deputados mergulhados na indústria cripto, mergulhados no sentido de se interessarem e saberem da importância do mercado. Se a gente olhar ali para um passado não tão distante assim, 2016, 2017, 2018, a gente vai ver que cripto era quase que criminalizada no Brasil e simplesmente esse debate era algo impensável. Eu não acredito que a gente vá ter a aprovação desse projeto de lei em um futuro curto, em um futuro próximo, mas de qualquer forma, só de existir esse debate já é algo muito interessante. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, mais uma notícia aqui do Brasil. Futuros de Ether e Solana vão estrear segunda-feira, dia 16, na Bolsa de Valores. Abre aspas, a B3 disponibiliza novos instrumentos de derivativos de criptomoedas para atender a crescente demanda por produtos ligados a criptoativos, trazendo mais inovação e sofisticação aos nossos produtos, além de oferecer mais alternativas aos investidores familiarizados com a tecnologia blockchain contra a variação de preços dos ativos digitais de forma regulada e segura. Fecha aspas. Quem declarou isso foi o diretor de produtos da própria B3. Vale ressaltar que isso acaba abrindo a porta para ainda mais produtos de altcoins, de moedas alternativas. E é muito interessante a gente ver o Brasil liderando, até em grande parte, essas listagens. A gente tem, por exemplo, já ETF de XRP, a gente já tem ETF de Solana. É bem interessante a gente ver como o Brasil consegue liderar em algumas partes da adoção da tecnologia, em outras partes consegue ser tão retrógrado, né? O Brasil é um país bastante curioso de uma forma geral. E se você chegou até aqui no episódio, meu muito obrigado. Tá vendo a gente pelo YouTube? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre ser avisado dos próximos episódios. E da mesma forma, tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts? Passa a seguir o podcast por aqui também, para você receber a notificação, receber um push sempre que um novo episódio for pro ar. E dá 5 estrelinhas pro episódio também, pro podcast, porque isso faz com que ele seja ainda mais distribuído. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio. E a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!